Fala, meus lindos, aqui é o Naruto e eu espero que vocês gostem desse mangá porque eu gostei pra caramba. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever, hein? Valeu, tamo junto. Uma divindade desceu nessa terra graças ao nosso Protinha. Eles conversam sobre o que tá acontecendo naquela terra. O nosso Protinha chama os humanos de porcos inferiores, mas a Demera ela logo defende, falando que ganância e ignorância não podem ser julgados como pecados. E quando ela pergunta o que ele planeja fazer, ele pensa um pouquinho e responde que vai guiar esses ignorantes até um novo panteão chegar nessa terra. Depois disso, eles voltam aos preparativos, manifestando em um estado incorpóreo ali, fica só a imagem zona dela. E com apenas uma gota de água derramada naquele lugar, um grande raio dourado vindo dos céus toca aquele plantio e tudo fica mais brilhante e vívido. Cara, que massa, velho. Parece uma ultimate de algum anime. O Lee Young e o Wano não ficam nada satisfeito vendo aquilo e fala que aquelas plantações que surgem com magia são venenosas. É lógico que o Leon fica, nossa, muito puto, né, velho? Porque ele tá ofendendo a deusa dele. Afinal, tudo aquilo foi abençoado por ela. Antes que seus planos sejam arruinados, ele pensa em algo. Chama um avaliador do seu clã para ver se aquela plantação era realmente de boa qualidade. E quando esse avaliador vê o status dali, começa a tremer e suar frio. Todo aquele arroz era de classe rara, podendo curar doenças e até mesmo câncer, deixando todos ainda mais impressionados. O Kim decide provar por si, afinal, né? Não é possível que seja tão forte assim. E meus amigos, dá pra ficar mais roubado ainda. Porque esse arroz aumenta a taxa de recuperação de estamina em 100 e a de mana em 50 por minuto. Isso tudo durante 8 horas. Eita, arroz bom, menino. Bota umas 3 tigelas aí pra mim que eu tô querendo. O arroz está equivalente ao reforço de 3 milhões de wons. A Han Hari vem correndo desesperada e quase engasga falando. Ela informa que, por curiosidade, ela comeu um inseto. É, que menina é estranha, velho. Se eu vejo uma menina dessa na rua, eu passo pro outro lado. E ele deu um buff pra ela. O inseto deu um buff. E todo mundo tira uma rede de não sei da onde e começa a catar os insetos pra comer. Depois disso, a deusa finalmente resolve ir embora, mas antes de ir, diz pra ele fazer questão de comer. Toda fofinha, mano, ela falando isso. Queria uma deusa assim também, mano. Nossa. Finalmente vão entrar no portal e o mestre da guilda Fênix já tá ficando sem ideias, mano, de onde ver esse desgraçado de sobrevivente, mas ele logo toma um choque de realidade, falando que eles não precisam se preocupar. Só tem uma rank A, que é a Hari, e aquele sobrevivente deve ser só um suporte que conjura bênção. Não deve servir pra combate. Lá dentro daquele portal tem um monstro que não pode ser derrotado por meios normais, e a quebra de dungeon inicia. A risco de morte, aqueles lá dentro têm um limite de tempo. Nossa, mas o cara tá. O cara tá deixando o Prota, que é o puta. Mano, um hitzão ele mata um arquidemônio. Mano, eu quero ver isso daí, velho. Ao entrar dentro do portal, o ar muda completamente. O momento da luta chegou. A ideia é simples: concluir a missão ou derrotar o boss. Enquanto o Leon tá pensando que isso é fascinante, um duelo com um boss, cara, ele vai poder fazer isso tipo, de boa. Nossa, que dungeon boa, velho. A Hari está nervosa, já que não avisou que normalmente os monstros vão todos pra cima deles, né, velho? E não o contrário. Essas dungeons é de esqueletos e mortos-vivos. Normalmente você vai derrotando os monstros e eles morrem. Porém, nesse tipo de dungeon, e até mesmo algumas com demônios, eles continuam se regenerando, até derrotar o boss. E provavelmente essa é uma das dungeons com o boss. Um necromante pode estar controlando aqueles esqueletos. É, que faz total sentido, né? Uma tela de sistema vermelha aparece informando que a missão deles é derrotar o cavaleiro comandante Dullahan. Todos são atordoados por uma tremenda força que invade o local. O que se enfurece porque o Lee não os avisou dessa ameaça, já que ele havia entrado antes. E essa tela aparece novamente quando Dullahan está visível para todos ali. Mano, a galera toda treme de medo com a quantidade de esqueleto. Mano, nem eu tava esperando o tanto de esqueleto, velho. Mas o gerente logo se põe na frente perguntando a quantidade de inimigos a longa distância para um dos integrantes do grupo, que responde ser 30 arqueiros e 2 magos por enquanto. E com um pensamento rápido ele já formula uma estratégia para enfrentar essa situação. Mesmo que sejam muitos, eles enfrentam todos de frente. Kim é um tanque rank B, e mesmo que esses bichos sejam mais fortes do que ele pensava, acha que pode cuidar deles, mas sente uma mana repentina vindo dali de perto. Eram magos conjurando algo e chamando a atenção deles. É lançado bolas de energia em sua direção. E ele até que suporta bem, é só
sofrendo alguns arranhões ali, mas antes que pudesse terminar o que ele tava dizendo, o boss da dungeon chega perto e com um ataque lança ele pra longe, fazendo ele bater e desmaiar. Mano, que boss forte, velho. Isso é louco. Eu quero um boss desse aí pra mim. Eu quero tudo pra mim, mano. Manda pro pai. Hari logo perde a postura dela, alguns soldados pedem para que ela peça ajuda, já que não vão conseguir lidar com isso sozinhos. E quando ela vai pedir, o Leão simplesmente se recusa a ajudar. Mano, esse cara não é o protagonista não, velho. Mano, que cara escroto, velho. Porque eles não estão conseguindo lidar com míseros ossos podres. Porque ele, um rei, precisa ajudar nisso, mano. Que desgraçado, velho. Eles são tão fracos assim. Mano, eu sou fraco, mano. Eu precisaria da ajuda do Protinha, velho. Eu sou um cara sincero. Caraca, que Prota sem coração, velho. A Hari fica pasma. Que diabos ele tá falando? Não é hora de pensar nisso, né, velho? Tipo, ele tem que ajudar. Mas se ele não vai, ela mesma vai cuidar do boss. E manda o restante deles se já ajudarem e cuidarem do gerente Kim. E ela já parte pra cima, toda boladona, filho, girando pra iniciar aquele combate com um ataque muito lindo, mas o Dullahan ele defende com a espada, tipo, bem simplão, assim. Antes dela conseguir pensar no próximo golpe, ele já arremessa a própria cabeça dele pra bloquear a visão dela, dando um soco e jogando ela longe de tão forte. E ela faz pensar por que o morto-vivo luta desse jeito, velho. O cara, pô, parece um cavaleiro, mano. E olhando pra cima, ele já tá balançando a espada para mais um ataque, mas esse era o plano dela. Afastar ele pra carregar o seu maior golpe. Tudo entra em combustão, mano, virando chamas ao redor da espada, queimando vários esqueletos que estavam ali atrás. Finalmente ela vai pegar ele. Mas o Dullahan simplesmente bloqueou com o dorso da espada. Mano, o cara só bloqueou com o dorso. Foda-se. Você tá carregando aí. Eu vou bloquear aqui. E deixando ela em alerta, pois essa postura não parece ser de um monstro qualquer. E quando a espada dele tá descendo nela, já fecha os olhos pensando que tudo vai acabar ali. Mas o nosso Protinha começa a bater palmas, elogiando o Dullahan e pedindo desculpas por achar que ele era um simples esqueleto. Pelos seus movimentos e a forma como usa a espada de uma mão, com certeza já foi um cavaleiro nobre. É, tem que ter essa historinha, né, pro nosso Prota poder se mexer, né, velho? Senão ele ia ficar só ali parado, vendo todo mundo morrer. E então ele grita, desafiando o boss pro combate mano a mano, velho. Todo mundo fica incrédulo, né, mano? Tipo, por que esse doido tá falando, mano? É lógico que isso não vai funcionar com o boss, tipo. Por que isso vai funcionar com o boss, mano? Não tem explicação. E todo mundo tava errado. Ele simplesmente começa a balançar a cabeça usando um sinal de positivo ali pro Leão. Funcionou sim. Aparentemente o nosso Prota, ele tem alguma coisa, né? Os esqueletos, eles começam a ficar ao redor do seu mestre para assistir a batalha dos dois, né? E o Dullahan tem aquela espada porque usa empunhadura dupla. Ao invocar sua espada para a batalha, Hari está confusa, pois para vencer ele, ele precisa cortar a sua cabeça. E se ele vai usar a outra mão para segurar a espada também, como é que ele vai cortar a cabeça se a cabeça não vai estar ali? Mas pro Leon pouco importa, o que decidiria essa vitória seria a honra de um cavaleiro. Eles começam a se encarar e o Leon se apresenta como Arquiduque e Rei de Lionheart, que o convida para um duelo. E no mesmo instante o Dullahan parte pra cima a velocidade descomunal, velho. E quando ele desfere o seu primeiro golpe, o Leon defende sem nem se mover do lugar. Eu não sei quem é mais foda, se é o bicho ou se é o Leon. Apenas colocando sua espada de lado com um leve giro, a espada do Dullahan se encontra no chão, velho. E ao tocar sua espada nele, indica que ele foi tocado uma vez. Mano, é foda. A luta continua e dessa vez o Dullahan tenta pegar o máximo de impulso possível para dar aquele golpe lateral tão forte que fez até uma linha por onde ele passa. Mas o Leon nem é tocado, velho, deixando todos incrédulos. Apenas a Hari conseguiu ver o que aconteceu, nem eu vi direito. Ele havia mudado o equilíbrio do peso da guarda no momento em que tocou a lâmina. E ainda fez um corte transversal. Ninguém faria o que ele fez. Realmente, ele é o Prota, né? Não tem muito o que falar. Quando o Leon toca, fala que foi a segunda vez. E que era pra ele ficar em posição imediatamente. Mano, o cara tá treinando o boss, velho. Que coisa linda, velho. É só aqui que a gente vê essas coisas. Aquilo continuou por um bom tempo. E o Dullahan estava impressionado com esse cavaleiro na sua frente. Ele era incrível, postura de quem viveu inúmeras batalhas. Alguém que busca por honra e excelência. O ápice de um cavaleiro. Quando é perguntado se ele iria continuar, ele só sabe que não quer usar os seus poderes de necromante, quer lutar como um cavaleiro honrado também, de forma nobre. Assim como um dia ele havia feito com outros cavaleiros famosos. Nossa, ele realmente era um cavaleiro, velho. Que massa.
Na 10ª vez que ele é tocado, a sua espada voa pra longe. E o Leo pergunta se ele havia recuperado memórias da vida passada. E ele só consegue dar alguns grunhidos ali como confirmação. Aparentemente ele não pode mais falar. E Dullahan tá satisfeito, até demais por ter tido essa luta. Não havendo mais motivos para continuar, ele oferece sua cabeça ao Leon, como sinal de respeito. E o seu passado o deixa decepcionado. Se puder terminar sua jornada assim, ele iria de bom grado, muito feliz. O Leon ele dá uma orada ali por ele, torcendo para que se encontrem no salão de banquete dos deuses algum dias. Então conjura uma magia chamada Haja Luz, deixando tudo em um brilho cegante. E por um breve momento, uma parte do rosto de Dullahan pode ser vista. Ele só deseja que a glória permaneça com Leon Dragonian Lionheart. Nossa, mas que nomezinho grande, viu? É louco. Imagina ter que falar isso toda vez. Quando eles voltam, eles ainda estão tentando entender o que aconteceu. Ele realmente terminou tudo aquilo em um só duelo? Tipo, mano, quantas dungeons ele poderia ter feito, tá ligado? Só fazendo isso. E aquela magia deve ter sido um poder divino que ele havia falado. E se tivesse usado mais cedo... E o Leon já chega cortando esse papo. Pois se usasse, aquele cavaleiro teria um fim como um necromante. E o Dullahan recebeu o que merecia como um cavaleiro nobre. É verdade, eu também preferiria ter morrido do jeito que o Dullahan morreu do que... só ter tomado um raio, velho, feio. E ele continua andando, ele tá ali pra pegar os espólios de batalha. A espada longa e a capa chamam muita atenção. Tudo ali parece ter muita mana. Principalmente a esfera. E quando o Kim tenta dizer que aquilo vale muito dinheiro, o nosso protinha já lança a espadada quebrando. O mundo fica até sem cor, velho, pra todo mundo. O Leon tá enojado, pois aquele tipo de item só traz o caos. Um bagulho de necromante realmente nunca traz coisas boas, né? Aparece uma telinha do portal de Ronan concluída. Ele conseguiu a capa de Dullahan, a espada longa de Dullahan, a pérola do necromante que foi riscada, afinal ele quebrou ela, e algumas pedras de mana e mais algumas coisas ali sem muito valor, já que não aparecem na telinha. A Hanhari tá parecendo alguém de serviço de quarto, toda detonada, tadinha dela, velho. A gente volta um pouco e depois que eles acabaram a dungeon, ela teve que falar com Leo sobre os impostos e ele odiou a ideia. Por que ele vai ter que mexer com isso, sendo que antes ele deixava pra alguém de plebeu ali que trabalhava pra ele pra fazer? Tipo, não faz sentido. Por que eles não contratam alguém pra fazer isso pra ele? Alguns senhores, donos daquela terra que ele abençoou, chegaram perguntando como deveriam pagar o dízimo. E o Leon já falou que, mano, 90% de tudo aí é da deusa. Mesmo os perplexos ali com toda essa porcentagem, depois que eles souberam que um saco valia mais de 150 bilhões de wons, mesmo pagando 10%, tava ótimo demais, cara. Isso é louco. Aleluia, ô glória. Mano, 150 bilhões e os caras iam ficar com 10% sem ter feito nada. Pra que melhor? Eu queria isso aí. Pode passar pra mim que eu cuido desse arroz aí, mano. Não tem problema não. E o maior problema de todos foi a sua nova casa, né? Já que ele queria pelo menos uma obrinha de arte ali. Acho que não é pedir muito, né? Ele exigiu empregados, tá começando a aumentar. E tudo de mais alto luxo. Realmente eu acho que é pedir muito, sim. Ele quer tudo demais. A Hari, ela teve que ficar até 2 da manhã procurando hotéis 5 estrelas. Ela ajoelhou e pediu perdão, porque por enquanto só teria aquilo ali de luxo e uma pecinha de arte. Ela só queria que ele dormisse, velho. Ela precisava dormir também. Tava toda acabada a bichinha. Voltamos ao presente, com ela carregando comida, perguntando se tá tudo bem com ele. Com ela parece que tá não, velho. Ele pergunta se ela já comeu e diz que precisa se alimentar bem. Diz pra ela se sentar. A menina até cora, achando que é pra ela comer com ele. Mas a felicidade acaba bem rápido quando pergunta o que ela tá fazendo. E quando ela tenta se explicar, ele já fala que não tem como um rei comer com um plebeu. Era apenas pra ela ver se alguma daquelas coisas ali que ele ia comer tava envenenada. Oh meu Deus, ela ainda acredita. Ela acredita nele ainda. Eles saem, afinal ele precisava morar em uma casa e não num hotel. A associação pagaria tudo pra ele, então ele não precisava se preocupar. Leon fala que ela pode cuidar dos espólios, menos da capa, porque ele gostou. A casa tem até um L ponto, fi. Tem um treco na frente que acho que era pra ser uma obra de arte abstrata. Nem ele sabe que merda é essa. Quando eles entram, já tem alguém esperando por eles. Por mais que a associação tenha tentado esconder as informações do nosso protinho, o diretor do Dongjong Park, Jongshan, descobriu. São um grupo de comida pro futuro. Nossa, que nome horrível, velho. Enfim. A Hari já fica sem graça. O que diabos aquele cara tava fazendo ali? Não era pra ninguém saber.
Quando ele vira pra falar com o Leon, estendendo a mão, falando que é um prazer conhecê-lo, Leon Dragonia, Lionheart Nin. Como alguém consegue falar o nome desse prota completo, velho? O prota já olha pra ele, um reles comerciante, que é um aperto de mão? Ô tio. O prota, ele é mineiro. A Hari, ela tá dentro da casa ali com o Leon, informando que ali vai ter camareira, serviço de quarto, ele poderia usar tudo à vontade. Mas por dentro ela tava muito aliviada que o prota só passou por aquele cara. Ela não sabe ao certo o que ele tava atrás do Leon, mas ele fala que o parque tava apenas atrás de louco. E virou uma chave na cabeça dela, o arroz abençoado. Era disso que ele tava atrás. Tinha um streamer que acabou gravando tudo, e por mais que tenham forçado ele a pagar, ele tinha postado de novo o vídeo. O cara é incansável, né? Um youtuber de média qualidade ali. O cara só quer postar o videozinho dele. Enquanto isso, o diretor do Doom tá puto de raiva pela forma que ele foi tratado e tem dúvidas ainda da eficácia do arroz, mesmo que já tenham feito testes com animais na sua empresa. Uma mulher aparece falando que quando foram tentar obter informações, um cachorro que estava quase morto se recuperou do nada e todas as pessoas que estavam doentes, seja qualquer doença, estavam sendo curadas. O parque já abre um sorriso, ele precisa ensinar uma lição pro Leon. Ele se acha muita coisa só por conta de um arroz. E para conseguir aquela comida ele já tem um plano. Vai dar um choque cultural nele. Eu acho que não vai dar certo. Convenhamos, né? Nunca dá certo esse tipo de coisa. Mas vamos ver, né? Quando Leon retornou para a Terra, ele definiu 3 objetivos. Primeiro, espalhar fé e divindade, já que todos os seus deuses daqui não fazem nada por ninguém. Até que não seria difícil criar uma nova religião. E, sendo bem sincero, eu também acho que não seria difícil. Imagina, um cara vem de outro lugar, ele chega aqui já fazendo vários milagres e tudo mais, a galera ia começar a querer seguir ele. Segundo, ele queria reformar os Cavaleiros Templários. Precisa de pessoas que usem poder divino. Como ele era considerado um semideus pelos seus poderes, os Cavaleiros seriam como anjos. E por último, massacrar todo o mal que reina nessas terras. Talvez esperar que alguém aqui seja um Cavaleiro Templário seja demais, mas isso não importa, ele precisa conseguir os seus objetivos. A Hari aparece, pois requisitaram uma reunião formal com o Protein e ele precisa aceitar, já que se submeteram a procedimentos formais. O parque agradece por ele aceitar essa reunião, por dentro ele tá puto, filho, mas precisa se curvar se quiser ficar bem com os negócios. Afinal, ele é um comerciante, ele sabe que às vezes existem clientes difíceis. E dessa vez ele trouxe um presente, ele tá muito confiante que o Leon ia implorar para ele ser o seu gerente. O Protein aceita como se fosse um favor que estivesse fazendo e pede pra Hari abrir para ele, já que eles não sabiam sobre etiqueta. São várias espadas de rank único da empresa deles, que nenhum dinheiro poderia pagar. E a Hari, inclusive, fala que já viu essas espadas em alguns vídeos do YouTube, mas ela nunca tinha pensado em ver ali pessoalmente. Eram espadas realmente incríveis. E é claro que a reação dele não era o que o parque esperava. Chamar aquilo até de baixo nível. Como seria possível fazer alguma espada boa sem aura das estrelas ou bênção divina? E fala que eles só usam armas para caçar bestas, deixando até eu sem entender muito bem o que ele quis dizer. Mas enfim, é o Protein. Ele fala o que ele quiser e a gente tem que aceitar. O parque fica sem entender muito bem o que ele tá falando, né? Tipo, eles precisam fazer o quê? Deixar a espada secando e alguns padres ali orando por ela. O Leon saca sua espada pedindo pra ele mostrar se aquelas espadas é realmente isso mesmo. Claro que o parque, sem saber o quão a espada do Proto é forte, já fica se achando, né? É só uma espada velha. A Hari que vai usar a espada, é claro que ela pega logo a mais forte, né, mano? A arma que ela admirou por 4 anos, a espada do mestre artesão, o seu nome é Amanhecer. O poder realmente é impressionante, ela absorveu a energia soladense de um portal por 10 dias. Ela pergunta se pode mesmo usar e ele já solta um desdém, filho, perguntando por que ela precisa de permissão para usar um brinquedo por aí. E quando ela coloca o seu poder de fogo ali, vai acertar em espada, simplesmente quebra ao tocar. Protinha guarda a espada puto, falando que o tempo deles agora encurtou por ter oferecido algo tão ruim. Agora fudeu, tá? Fudeu pra caramba. Mesmo que tenha sido a melhor espada deles. Eu já tava com o cu trancado depois disso aqui, velho. O cara já tá suando e a única opção é se curvar e pedir pra patentear os grãos de arroz. Ele oferece 180 bilhões pelo arroz e pode até aumentar, claro.
O Proto pergunta se ele quer comprar todo o arroz e o Park acha que finalmente pegou ele, confirmando que sim. Mano, o Leon já muda totalmente o tom de voz e chama ele de comerciante imbecil, ativando a sua aura de leão ali 999 mais, perguntando como ele ousa insultar sua divindade. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever, ela vai continuar. Eu peço perdão qualquer coisa pela minha voz, eu estou gripado, então tá difícil aqui pra mim. Mas valeu por ter ficado até aqui, tamo junto, é nóis.